Bom, muito bom dia a todos. Damos as boas-vindas, né? E gostaríamos de agradecer a presença de todos os professores e alunos do programa de língua portuguesa que vieram aqui nos prestigiar. Sejam todos muito bem-vindos. Nós convidamos agora o nosso líder do grupo LED, Leitura, Ensino e Discurso, professor doutor João Wilton Saeg Siqueira, para a apresentação da obra produzida em 2024. Bom dia. Bom dia. Agradeço a presença de todos, agradeço a organização realizada pelos participantes do grupo Leitura, Ensino e Discurso, LED. Não é? Essa já é nossa terceira edição, não é, Heber? Nossa terceira edição. Exatamente. O nosso terceiro livro publicado pelo nosso grupo, uma obra coletiva em que nós temos professores, nós temos alunos do programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC São Paulo, nós temos pós-doutorandos do programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC São Paulo e temos também egressos, né, que ainda mantêm o vínculo conosco. Então, nós hoje estamos aqui e já temos em tela, não é, as nossas duas conferencistas, palestrantes, não é? A professora doutora Lília Maria Guiuro Passarelli, a que eu agradeço muito a presença, que será a nossa primeira palestrante, e a professora doutora Simone Floripe, tá certo? A professora Lilian do programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC São Paulo e também do programa de pós-graduação como é mesmo, Lilian? Desculpa. Mestrado profissional em educação, formação de formadores. Formação de formadores, certo. Porque como é completo, e a professora Simone Floripe, que é da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, é isso? E a professora doutora Simone Floripe, e também é professora do curso de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Uberlândia. Não é isso? Do Prof. Letras. Da Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço muito a presença de vocês. Eu vou só compartilhar aqui a capa do nosso livro. Hoje nós estamos fazendo o lançamento do nosso terceiro livro, não é? Que nós temos aqui, né? Que é a organização do livro, tá certo? É do Weber e minha. O Weber foi meu orientando de doutorado, né? E aí agora, como egresso, ainda permanece no grupo, com grandes colaborações para nós. E o livro o título do livro é Leitura Avaliativa de Questões Dissertativas, com análise de questões do ENAD. Nós temos, para a publicação deste livro, o apoio financeiro da CAPES por meio do programa PROAP, e aprovado, não é, dentro da PUC para a nossa publicação. O livro é composto pelos seguintes capítulos, não é? O primeiro capítulo de avaliação para aprendizagem, escrito pela professora Lília Maria Guiuro Passarelli, que aqui está presente, e hoje vai nos brindar, tá certo? Com algumas considerações a respeito deste artigo que ela escreveu aqui para o nosso livro. Depois nós temos também já o Wagner, ele foi meu orientando de doutorado, depois ele voltou agora para fazer um estágio pós-doutoral,
Ele vai fazer, e o capítulo dele versa sobre a formação de leitores críticos, a leitura negra e o ENAD. São algumas reflexões. Aí tem um capítulo escrito por Jackson Shediac e Tayane Shediac, que é o conhecimento interacional de textos discursivos. Nós temos um capítulo escrito por Hélio José dos Santos e José Adriano Oliveira, o texto hipermodal como foco da avaliação do ENAD. E temos um texto também escrito por Soraya Shediac e Carlos Eduardo do Vale Ortiz, que são textos motivadores, enunciado e padrão de resposta no ENAD, a tríade avaliativa. E temos também um capítulo escrito por Flávio Gomes Bezerra, Intertextualidade na Avaliação. E também tem uma pequena contribuição minha, tá certo? Que é sobre leitura contrastiva. Então, essa é a composição do nosso livro, tá certo? Que hoje, oficialmente, já está circulando aí nas redes sociais, mas que hoje nós estamos fazendo o lançamento aqui, nesse evento. Ele é de Open Access, quer dizer, é um acesso livre, é um e-book, acesso livre. Ele está em todas as plataformas, e se quiserem fazer a divulgação também para nós, agradecemos bastante. E vamos passar, então, a palavra inicialmente para a professora doutora Lília Maria Guilherme Passarelli, para que ela possa, então, nos brindar com as suas reflexões, que são sempre de muito bom proveito, certo? Para todos aqueles que não só assistem às suas aulas, né, ouvem as suas palestras, como também leem as suas publicações. Né? Então, muito obrigado, Lilian, pela sua presença, tá certo? E por essa colaboração, certo? Eu que agradeço muitíssimo o convite, João Hilton, meu querido amigo, meu querido mentor, meu querido exemplo, meu professor. Eu agradeço muito. Professora. Oi. Não, assim, antes da senhora começar a fala, eu vou ler o currículo da senhora, só para avisar, tá? Tem essa. Desculpa, Éber, desculpa. Não, imagina. Eu vou ler rapidinho aqui, porque é um currículo importante que as pessoas precisam conhecer a professora. Agradeço a apresentação, professor João, pela nossa obra, que foi bastante interessante, né, trabalhar junto nessa coordenação neste ano, né? E agora a gente vai, então, ter a fala da professora Lília, com o título Avaliação para Aprendizagem. A professora Lília é doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em língua portuguesa, atua na PUC como coordenadora do programa de pós-graduação em Educação, Formação de Formadores, e como professora no programa de pós-graduação em língua portuguesa. Com pós-doutorado pelo Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de Campinas, desenvolve o projeto Leitura, Escrita e Avaliação em Contextos Formativos, Práticas Profissionais Fundamentadas. É membro da Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, do MEC. Participante da Rede Ibero-Americana de Formación del Profesorado, Universidade Rei Juan Carlos, de Madrid, Espanha. O livro Ensino e Correção na Produção de Textos Escolares foi selecionado em 2013 para o Programa Nacional Biblioteca da Escola, do Ministério da Educação, e é líder do Grupo de Pesquisa e Estudos de Linguagem para Ensino de Português, GELEP, PUC, São Paulo. Professora, é um prazer tê-la conosco, e você tem até 30 minutos para a sua explanação. Muito obrigada, Éber. Então, eu vou reforçar o que estava meus agradecimentos a vocês, organizadores,
Fico muito honrada em estar fazendo parceria com a professora Simone, né? com o Adriano, que está aqui também presente, professor João Hilton, querido, esse grande amigo, esse grande mentor, sempre presente na minha vida, todos os momentos e sentidos. Eu reforço esses agradecimentos e me ponho a falar agora sobre deixa eu ver aqui, controlar o horário, 10h06, me ponho a falar sobre esse tema que é tão instigante e caro a todos nós, que é a avaliação. No caso, o título deste texto, Avaliação para a Aprendizagem, circunscreve a minha fala a uma perspectiva importantíssima, que é a avaliação para a aprendizagem entendida como aquela que o professor realiza em sua sala de aula, certo? Então, aquela que o professor desempenha junto aos seus alunos, e pode se desdobrar em vários tipos, em várias técnicas, em vários formatos, né? Em vários instrumentos. Mas o que é mais importante para nós é distinguir, neste momento inicial, a avaliação para a aprendizagem da avaliação de sistema, certo? Que é a avaliação de sistema, que é o Enem, por exemplo, o SAEB, que, na verdade, o Enem está dentro do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, que dentro dele está o Enem, né? Então, nós temos que distinguir essas duas facetas, que são extremamente relevantes e, a rigor, deveriam conversar, porque o que nos deixa um pouco aflitos é o fato de, muitas vezes, frequentemente, os resultados obtidos pelas grandes avaliações, pelas avaliações ditas em larga escala, não reverberarem na sala de aula. Os resultados necessariamente deveriam ser trabalhados com os professores e seus alunos. A escola deveria dar atenção aos resultados que vêm, esses resultados dessas grandes avaliações, para que pudessem ser feitas intervenções nas escolas, nas salas de aula. Mas nós não temos visto isso. Nós temos visto proliferarem várias e várias avaliações, mas os resultados não são trabalhados como deveriam. E nós ficamos pensando, para que tantas avaliações, então? Né? É importantíssimo avaliar. A cultura avaliativa é da maior relevância. Uma cultura avaliativa que tenha como grande escopo intervir no aprimoramento do aluno. Esse é o grande ponto. Mas nós não temos visto isso com frequência. Nós temos visto os resultados saírem e, muitas vezes, eles não chegam na sala de aula. Quando chegam, não são trabalhados como seria interessante de serem trabalhados. O refazimento... Um momentinho. Obrigada. Ganhei um cafezinho aqui, estão servidos? Trabalhar em casa é isso, né? Daqui a pouco o cachorro late, aquela bagunça, né? Então, nós temos pensado assim, nesse refazimento das provas em sala de aula, professor com seus alunos, mostrando para eles por que tantos alunos erraram uma avaliação de um item dito dicotômico, aquele que tem a resposta certa ou errada, as questões comumente chamadas de fechadas, né? Por que tantos alunos foram para C e o gabarito era AD? Então, até explicar por que para os alunos, fazer reflexões sobre isso, porque tantos foram atraídos para C
e não responderam a D, que seria correta. Então, refazer a prova com os alunos é um exercício que deveria ser feito a partir dessas avaliações em larga escala, né? Porque a avaliação ela tem que ter essa devolutiva para o aluno, porque senão ele mesmo vai fazer aquilo com descaso, porque não sabe a função daquilo. E aí nós entramos no ponto fulcral da avaliação. Para que avaliar? O que avaliar? Né? Por que avaliar aquilo que estou avaliando? Né? Isso tudo parece da maior simplicidade do mundo, mas é de uma complexidade enorme, porque muitas vezes o professor prepara um instrumento avaliativo, uma prova, por exemplo, e ele olha aquela prova, acha ótima e tudo mais, os meninos vão fazê-la e vão mal. E há professores, eu tinha um professor que ficava feliz, ele brincava assim, ninguém conseguiu tirar 5. Ele falava aquilo com prazer, ele era um ótimo professor. Esse é o grande nó. Ele era um ótimo professor, mas chegava no quesito avaliação, ele era temerário. Dia de prova, ele se transmudava, era o Quasímodo, sabe? Então, todo mundo ficava apavorado com ele, porque era um outro ser. E ele se vangloriava disso, era como se fosse um ranking entre os professores. Os alunos cujos resultados nas provas eram ruins, temiam o professor, e o professor era tido como um bom professor. E hoje nós sabemos perfeitamente, isso é um mito, né, gente? Porque nós sabemos perfeitamente que um bom instrumento tem que dar informações, mesmo que seja pela teoria clássica de itens, né, que é um método tradicional e funciona, né? Tem que mostrar para o professor o que os alunos sabem. Isso é de uma simplicidade ímpar. O que os alunos sabem? O que os alunos não sabem? O que eles deveriam saber? E por que eles não sabem o que deveriam saber? Essas respostas parecem, a rigor, muito simples, mas elas são bastante complexas. Porque eles não sabem o que deveriam saber. Então, entram as razões da avaliação. Nós falamos hoje, como eu vejo assim nas formações, nos meus alunos que vêm para o programa de língua portuguesa e estão ligados à escola, quer seja pública, particular, não importa. Os meus alunos do outro programa, Formação de Formadores, o FORMEP, tem alunos, não é só de professores, ele tem diretores, ele tem coordenadores pedagógicos, muitos professores, tem assim, uma gama bastante variada de atuantes no curso como alunos, né? E a grande dificuldade que todos temos é essa. Brincando, às vezes eu instigo o pessoal e falo, você teve alguma coisa sobre avaliação na graduação? E aí fica aquele silêncio, né? Realmente, não lembro, não sei, não tive. Eu tinha uma professora que falava de corrigir redação, mas, assim, não falava de critério, assim, uma coisa... Então, sabe, a gente fica preocupado, porque isso é Brasil, né? E nós temos vários cursos de licenciatura que não tocam na avaliação. E aí... eu fui parar no MEC como assessora por intermédio da professora Clarilza, lá no começo, faz tempo, né? Isso já. Mas eu não tinha nenhuma formação, eu não sabia o que eu ia fazer no começo, quando eu cheguei lá. Eu tinha a expertise
da disciplina, né? E um feeling. E esse feeling, a lógica, né? Aliado à lógica é que me deram essa intuição, aliado à lógica, com conhecimento da área, que me deram subsídios para começar a participar dessa assessoria em vários níveis lá no MEC, né? No INEP, né? Mais propriamente, né? Então, as práticas avaliativas, elas precisam ter uma sustentação teórica, sim, mas elas sempre precisam atender às respostas simples do início da nossa fala. O que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, o que ele deveria saber, por que ele não sabe o que deveria saber. E isso tudo nos dá cancha para entrarmos em vários aspectos sobre avaliação, mas uma coisa que também nós não podemos descurar em nenhum momento é que a avaliação ela não é um ente à parte na educação. Ela está diretamente atrelada à aprendizagem e ao ensino. Não podemos falar de avaliação isoladamente. Nós temos que ter concepções de aprendizagem e de ensino atreladas à avaliação, porque elas são indissociáveis. Não tem como nós as distanciarmos, porque, obviamente, nós temos uma coisa em comum nas três, que é o processo. A avaliação implica processo, tá? Então, se a gente pensa na aprendizagem, é óbvio que se a gente pensa que aprender é construir, reconstruir, agora eu vou citar Paulo Freire, é constatar para mudar o que não se faz sem abertura ao risco e aventura do espírito. É Paulo Freire, 97, página 61. Gente, vejam, construir, reconstruir, constatar para mudar. Então, a avaliação sem intervenção é uma enrolação total, tá? Não chega onde deveria chegar. Então, a aprendizagem que nós assumimos, o conceito de aprendizagem, está bem longe, na contramão daquela história de passar conteúdos. Eu vou passar, e nós temos um tique nervoso de dizer, eu vou passar para os meus alunos. Você não passa nada para os alunos. Você cria condições satisfatórias para que eles construam o próprio conhecimento. Esse é muito diferente, tá? Então, nós temos que pensar na aprendizagem de modo a tornar esses alunos os reais sujeitos da própria aprendizagem, que eles têm consciência disso, né? Que eles são capazes de aprender, que é justamente o oposto daquela história que a gente diz lá atrás, né? Eu vou passar para os meus alunos, ninguém foi bem, porque na minha prova é difícil, então eu sou um ótimo professor. Então, quando a gente fala que o menino vai arrogar para si a própria aprendizagem, obviamente ele vai ter que ter uma ideia de ensino, né? O professor tem que assumir uma ideia de ensino, que aí vai ter aquele movimento dinâmico, tá? Sempre em processo, entre o fazer, o pensar e o fazer, e o pensar e o fazer, isso sempre com finalidade de o menino ter condições mais satisfatórias para que ele construa o próprio conhecimento. O professor é o menino que constrói o conhecimento. É óbvio que esse professor precisa ter essa consciência do processo de aprendizagem e de ensino, que estão altamente atrelados, e esse professor tem que deixar claro para o aluno que ele é capaz de saber, que ele tem
condições de saber, de aprender por ele mesmo. É o que o professor Paulo Freire fala, é um esforço de consciência reflexiva, né, que o professor faz nesse esforço. Ele se põe no lugar do aluno, ele faz a prova antes de aplicar ao aluno, e como eu falo para os meus mestrandos, meus doutorandos, você fez sua prova, deixa dormir a prova, você faça a sua prova depois. Se você precisar do gabarito para responder sua prova, é que ela não está bem elaborada. Né? Se o professor precisa do gabarito para responder a prova, ele está longe de ter feito um bom instrumento. Né? Esse é um dos detalhes que a gente fala, porque o assunto é bastante complexo. E aquela velha história, nós sempre dizemos, a avaliação não está só voltada ao aluno, ela avalia o professor e o aluno. Porque, obviamente, um instrumento que não esteja bem feito, ele é matéria de análise da competência desse professor. Então, nós vamos poder ver se toda a turma foi mal, o problema é da turma? Obviamente não. Pode ser que esteja na condução das aulas, pode ser que esteja na confecção do instrumento. Então, a gente precisa ter uma consciência dessa ideia de que eu sou responsável pela aprendizagem do meu aluno e pela minha própria aprendizagem. E a avaliação nessa trilogia indissociável, ela, logicamente, ela vai demandar uma ideia de acompanhamento de todo o processo. Mesmo que eu faça um instrumento pontual de uma prova, ou de uma chamada oral, ou de um seminário, eu tenho que pensar sempre num processo, quando eu falo em avaliação para aprendizagem. Hoje nós usamos vários termos, né? Porque a escola usa a avaliação da aprendizagem, né? Mas há autores que nomeiam avaliação para a aprendizagem, tá? Ou avaliação como aprendizagem. Uma vez que nós podemos, com essa mudança linguística mínima, podemos já vislumbrar a finalidade da avaliação. Aqui ela está voltada para que o aluno aprenda mais e melhor. Então, o professor, com a avaliação nesta pegada que nós estamos dando ênfase, ele vai acompanhar processualmente o aluno para as suas intervenções fazerem diferença em termos de aprendizagem. E lá, nossa, como o tempo passa rápido, né? Então, e nós precisamos pensar, então, na avaliação como um recurso metodológico, tá? Então, isso é bem legal a gente pensar. A avaliação como um recurso metodológico que vai auxiliar o professor no trabalho dele de planejar suas aulas, mesmo que ele tenha essas saias estranhíssimas, essas saias justas estranhíssimas, do tipo nós temos que usar um instrumento X apostilado, né? Ou então eu tenho os slides, como tem hoje em algumas escolas no estado, né? Vem os slides prontos e o professor não tem autonomia nenhuma, ele tem que dar... A impressão que nós temos é que os slides vieram substituir as apostilas. E agora que a gente já vai encaminhando para os finalmente, a gente tem que pensar numa outra coisa importantíssima, que é a ética, tá? Avaliar com ética.
porque nós temos, infelizmente, nós temos vários casos de deboches mesmo do que os alunos escrevem em provas ou em coisas que saem publicadas sobre resultados, né? Divulgar o que os alunos escrevem, como escrevem, é um desrespeito muito grande ao ser humano, né? Então, nós precisamos pensar que essa ética de avaliação, como o conjunto, né, de princípios que esse sujeito que avalia vai usar para avaliar, para agir, essa ética tem que estar aliada à prática desses princípios, tá? E a prática desses princípios éticos é a perspectiva da moral, né? E aí a gente vê a função formativa da avaliação. Nós não podemos nos esquecer. Eu nem entrei nessa ideia da avaliação formativa, porque tudo isso que eu tenho dito tem a ver com a avaliação formativa, tá? Porque é a avaliação que vê o sujeito ao longo do processo, sempre detectando o que ele sabe, o que não sabe, o que precisa saber e por que ele não sabe o que deveria saber. Isso é um mantra que deve ficar na cabeça da gente. E responder porque ele não sabe o que deveria saber, é dificílimo a gente detectar isso, sabe? É delicado. Então, mas nós não podemos nos esquecer que essa ideia é importantíssima, né? De você detectar o porquê. Agora, nós podemos usar essas duas modalidades da avaliação, tanto a avaliação da aprendizagem como a avaliação de sistema, nós podemos usar as duas a favor da sala de aula, tá? Na medida em que eu use essas... que mudou tudo, porque eu posso e devo usar essas ideias de modo a transformar a minha prática numa prática interventiva, processual, né, que faz com que o aluno aprenda mais e melhor. Longe de detectar, de examinar, né, o exame tem uma função também. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é pontual, ele não é processual. Mas ele é fruto, ele pode ser fruto de um processo de ensino e aprendizagem, certo? Mas ele chega um dado momento, vem aquele exame, e hoje o Enem não foi criado para isso, mas hoje ele está funcionando como um vestibular. Tanto que muitas instituições estão aderindo e usando os resultados do Enem para fazer suas avaliações e os ingressos de seus alunos na sala de aula. Bem, gente, a complexidade do assunto não para por aí, né? O que nós temos que pensar, portanto, é naquela ideia de sempre entender o que é que eu quero avaliar, para que eu quero avaliar isso, né? O que o aluno aprendeu, o que falta para esse aluno aprender, né? Como ele pode aprender? E assim, com essas respostas, eu tenho subsídios, eu tenho munição para tomar decisões. E esse é o grande ponto da avaliação. É você fazer esse panorama para tomada de decisões, né? E, obviamente, o assunto é de uma largueza absurda, é de uma complexidade muito grande, embora nós tenhamos visto, infelizmente, um pouco caso na própria escola, né? Primeiro que não se trabalha indissociadamente. Nós temos sempre os alunos falando assim, não, mas vai cair na prova?
né? Se não cair na prova, eu não estudo. Então, a avaliação, ela é um caminho que vai diagnosticar o que o aluno, esse panorama que eu já falei várias vezes, e aí o professor corrige a rota, ajusta daqui, ajusta dali, para poder intervir e promover a aprendizagem. Essa é a grande ideia. Então, eu vou parando por aqui, porque senão eu não paro mais de falar, que o negócio é grande. Gente, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu, Lilian, essa sua contribuição tão valiosa para nós, tá certo? O resultado desses estudos que você vem fazendo sobre avaliação e que não repercute só dentro da PUC, mas repercute nacionalmente e internacionalmente, haja vista, tá certo? A leitura que o Weber fez de sua biodata, tá certo? Como você tem esse reconhecimento internacional em relação a esses seus estudos, a essas suas pesquisas. Em relação, eu tenho algumas observaçõezinhas para fazer, tá certo? Em relação a essa sua fala, porque é uma coisa assim, em primeiro lugar, esses livros que estamos lançando, tanto que foi lançado o ano passado, a leitura avaliativa, que nós fizemos, uma leitura das questões objetivas do Enem, não é? E a preocupação nossa mesmo ali, porque é tanto para o professor, mesmo do ensino médio, quanto o aluno do ensino médio, quer dizer, os nossos textos, eles têm bem esse foco, um foco menos acadêmico, vou dizer assim, tá certo? E um pouco mais didático-pedagógico, para que o aluno de ensino médio também possa ter um acesso fácil e tranquilo, tá certo? Em relação aos textos nossos que são publicados. E eu como já elaborei, quer dizer, além de elaborar as minhas provas, eu elaborei já vestibular, né? Da PUC, da São Marcos, do Mackenzie, da São Judas, tá certo? Lá da FAAT, lá que o Adriano foi nosso aluno, lá em Atibaia, em Mairiporã. Quer dizer, eu já elaborei muitos vestibulares por aí. E uma das coisas que a gente fazia, e que a Ana Sintra também sempre destacou bastante, nós fazíamos a prova e depois de um tempo nós voltávamos para ler a prova. E aí muitas questões que nós havíamos feito, nós ficávamos em dúvida em relação à resposta, tá certo? E, às vezes, nós elaborávamos a prova em 2, e quando voltávamos, falava assim, mas será que é essa alternativa A ou essa alternativa C, tá certo? E a gente percebia isso. Então, nós temos essa preocupação, inclusive no nosso livro do ano passado, né, que é da leitura analítica de prova do Enem, de fazer uma análise do enunciado mostrando como é que você faz a identificação da alternativa correta e como você descarta os distratores, certo? Quer dizer, porque isso é muito importante. E quando você faz isso, quer dizer, nesse sentido é que nós temos, tá certo? Uma preocupação de transformar essas provas avaliativas pontuais em um material de avaliação processual, como você disse, né? Porque quando trazemos agora nessa leitura avaliativa das questões dissertativas do ENAD, não é? Como ler o enunciado, não é? E como ler não só os textos de apoio, mas como ler o enunciado para saber o que está sendo pedido e o que pode ser dito a respeito daquilo que está sendo pedido, né? Então, essas são algumas reflexões que a gente procura fazer, porque o aluno, ele, da mesma forma como nós, às vezes, nos distanciamos daquilo que produzimos, e quando voltamos, surgem dúvidas a respeito da nossa própria produção,
o aluno também se angustia muito em relação a isso, né? E eu lembro que tinha uma aluna nossa na PUC, e ela tinha assim uma postura muito extrovertida, assim, e ela era muito falastrona, e ela questionava muito, e ela brigava muito, e ela dizia assim: eu não sei por que os professores pedem nas provas tudo aquilo que eles não deram em sala de aula, certo? Tudo aquilo que não foi discutido em sala de aula é o que cai na prova, certo? Então, e ela dizia assim: eu nem sei o que estudar para a prova, porque eu tenho esses livros aqui que foram adotados, eu tenho todas essas anotações no meu caderno, eu estudo, 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 leio, eu chego na hora da prova, tá certo? Nada disso me vale, porque o que os professores pedem é o que eles não pediram e não disseram em sala de aula. Parece que é assim, prova é pegadinha, e prova é para reprovar o aluno. Então, é uma coisa interessante que vai bem ao encontro disso que você disse do professor, né, que dizia assim, né, se tirar 5 comigo, fico feliz, porque, tá certo, ninguém tira mais do que 5. Então, quer dizer, é uma forma, quer dizer, é uma forma própria de ver a avaliação, né, mas que merece reflexão, né, esse tipo de postura. Então, o que você traz para nós são reflexões muito valorosas, porque nos faz refletir sobre essa nossa atuação. E como dentro da escola regular, né, do ensino regular, essa avaliação ela deve ser vista como um processo de aprendizagem mesmo, né? Quer dizer, é o momento em que eu paro, reflito sobre aquilo que me foi ensinado, né? E daquilo que me foi ensinado eu consegui aprender, e também me faz refletir sobre o, o que, né? Qual a postura que eu tenho de adotar, isso por parte do aluno, qual a postura que eu tenho de adotar para ter uma interação melhor com aquilo que está sendo proposto dentro da escola. Né? Porque o que acontece, que eu sempre digo, porque é uma coisa que me chamou muita atenção e que me levou a uma reflexão, porque ali na Paulista nós temos, numa esquina, 3 prédios que são prédios clássicos, da época dos barões do café ali da Paulista e tudo mais, que é o Hospital Santa Catarina, né? A escola, agora me veio um outro nome, mas eu vou lembrar, tá certo? E tem um colégio e tem o Instituto Pasteur, né? O colégio ali ele chama, esqueci, agora veio um outro nome, agora eu não vou conseguir recuperar. E é engraçado que, assim, o Hospital Santa Catarina, ele perdeu totalmente aquele recuo que tinha de calçada. Ele fica na calçada mesmo. O Pasteur também fica na calçada. Só que o Rodrigues Alves. Só que o Colégio Rodrigues Alves, ele ainda mantém o recuo dele. E ele ainda mantém aquele gradil em frente. Só que o Santa Catarina é limpinho, o Pasteur é limpinho, e o Rodrigues Alves é todinho pichado. Eles pulam o gradil e picham o colégio. Aí eu falava, por que será que só esse prédio é pichado? E aí é uma coisa assim que eu cheguei à conclusão. Por quê? Porque a escola ela é um ambiente que expõe as fragilidades da pessoa. Mas não é o professor que expõe, não são os coordenadores que expõem. É a pessoa que se conscientiza das suas fragilidades. No momento em que ele não consegue corresponder a uma certa expectativa que ele mesmo estabelece para ele, certo? E ele percebe as fragilidades que ele tem, ele manifesta isso de uma forma agressiva. Né? E por isso que, às vezes, eles agridem tanto aos professores, né, aos outros colegas, agridem mesmo o prédio, né, da escola dessa forma,
porque é um momento em que as fragilidades afloram, né? Quer dizer, eu não consigo corresponder de uma maneira muito adequada a essas incumbências, ou essas tarefas, ou essas solicitações que me são feitas. Então, isso daí traz uma frustração muito grande para a pessoa, e a pessoa fica muito fragilizada, né? por se perceber incapaz. Às vezes nem o professor diz isso, mas ela mesma se percebe. E é interessante que isso daí também é alguma coisa que precisa ser trabalhada no momento da avaliação, né? E essa avaliação, ela não é, na verdade, para enfatizar as fragilidades do ser humano, né? Mas ela é para ajudar no processo, neste processo de aprendizagem no qual ele se inseriu, que é como você disse aí, né? É essa avaliação como aprendizagem. E isso daí é uma coisa muito importante para a gente, né? Trazer à baila, né? E tornar um assunto de reflexão, né? Em todos os momentos. E não é só na formação dos nossos alunos na graduação, mas também na pós-graduação, né? Trazer, como você traz sempre, tanto no programa de língua portuguesa quanto no Formep, você sempre tem essa preocupação muito grande de trazer à baila essas reflexões sobre a avaliação. E que eu acho isso daí muito importante, e eu queria agradecer a você por essa sua dedicação tão grande nesse tipo de pesquisa, tá certo? Que traz para nós uma contribuição muito grande como educadores, não é? Então, isso daí é de uma importância muito grande para a nossa formação, né? E para a nossa atuação no cotidiano como educador, tá certo? Então, eu louvo muito, tá certo? Esse seu empenho, essa sua pesquisa, essa sua dedicação, e agradeço muito, tá certo? Essas contribuições que você traz. E quem, tá certo, ainda não tem conhecimento dos textos e dos livros da professora Lilian, eu convido, tá certo, a terem esse conhecimento, porque eles são de grande valia. Tá? Obrigado, viu, Lilian? Eu que agradeço muito. Muito obrigado por esse momento, tá certo? Tão agradável, mais uma vez, de aprendizagem que você nos proporcionou hoje. Tá? Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma observação de alguém que fez. Davi, eu não sei como é que está aí. Tem algum comentário, Davi, alguma pergunta a respeito da fala da professora? No YouTube? Aqui, por aqui, não. Não? Aqui no YouTube o pessoal está agradecendo, dizendo que está excelente, dizendo bom dia a todos. Por enquanto, só agradecendo mesmo. Tá legal. Então, obrigado. Eu que agradeço, muitíssimo. Claro, nós agradecemos muito. Dando continuidade, então, pessoal, ao nosso evento, queria agradecer também a fala da professora Lília, tão adequada, né, para todos nós, educadores de qualquer nível, né, escolar, e as considerações também do professor João, sempre muito brilhantes, né? E antes de apresentar a professora Simone Floripe, eu queria agradecer a presença do professor Luiz Antônio, né, da PUC também, que muito nos honra com a sua presença hoje, professor. Muito obrigado. Weber, a honra é toda minha, menino. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, estamos sim. ouvindo bem. Ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo, tá certo? João, Lilian, esse grupo maravilhoso, eu passei para deixar os parabéns para você, para cumprimentá-los por essa obra que, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para a educação desse país, e dizer que o programa de estudo, o programa de pós-graduação de língua portuguesa, fica muito honrado por poder contar com professores, viu, Lília, viu, João, e alunos como vocês. O livro está lindo, parabéns, e vamos em frente. Essa é a nossa missão. A gente fala em missão, às vezes algumas pessoas ficam bravas
mas tenho certeza que nem João nem Lilian ligam para isso, porque a gente está aqui para colaborar e vocês fazem isso maravilhosamente bem. Só peço desculpas que eu estou enxergando hoje tudo, como é que é? Anuviado. Então, hoje está difícil enxergar, mas eu estou muito feliz por estar aqui, estar com vocês e quero cumprimentá-los muito, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu vou deixar a câmera desligada que eu vou ouvir Tá bom, vocês, porque tá. nem adianta ficar tentando ver aqui, tá Tá legal? Tá, obrigado. Beijo para todo mundo. Tá, obrigado. Muito grato, professor. Simone, só para te situar, o professor Luiz Antônio é o coordenador do programa de língua portuguesa, certo? Ele está aqui nos prestigiando hoje. Muito legal. Então, nós vamos passar já, embora esteja prevista para as 11 horas, mas estão faltando 7 minutos para as 11 horas, eu acho que até nós fazemos as apresentações todas, nós já chegamos às 11 horas, aí a professora Simone, então, pode iniciar a sua fala. Eu tive o grato prazer, tá certo, de conhecer, não é, no Planalto Central do país, tá certo, a professora Simone. Fizemos um trabalho muito gratificante, muito produtivo, né, no INEP, e a Simone se revelou não só para mim, mas para todo o grupo, né, que integrou esse trabalho lá no INEP, uma profissional de muita competência, uma profissional de uma visão crítica muito aguçada e que sempre, quando estávamos desenvolvendo o nosso trabalho lá no INEP, ela sempre tinha uma intervenção, tá certo? Muito apropriada para nos trazermos de novo, tá certo? A nossa realidade, ao propósito do nosso trabalho, não é? A importância, não é? Do que estávamos fazendo e da responsabilidade que tínhamos com aquilo que estávamos fazendo. Então, cresceu muito nesse processo de um ano, não é? E de uma convivência, e algumas vezes cresceu muito a minha admiração pela Simone. Por isso que quando nós pensamos em fazer esse nosso lançamento do livro e esse nosso evento, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Simone, porque ela ganhou, tá certo, no meu ponto de vista, um destaque muito grande no trabalho que nós desenvolvemos lá no INEP. E aí eu convidei a Simone para fazer, não é, uma fala para nós e trazer a sua experiência, porque eu disse para ela, ela tem uma vasta experiência em relação a aos processos avaliativos como educadora, não é? Ela já teve uma série de incursões, não é? em situações que a avaliação era o foco principal. Então, eu convidei a Simone e ela gentilmente, tá certo, aceitou estar conosco hoje aqui. Acredito, tenho certeza que a fala dela também será uma fala, não é, de muita, de muito significado, não é, para esse, não só para nós repensarmos o que fizemos até agora, mas para nós construirmos uma base de que se projete para as nossas ações futuras, não é? Então, eu acho que isso é muito importante para nós. E a Simone vai hoje, tá certo, trazer para nós uma fala a respeito dos processos avaliativos, os processos avaliativos na educação brasileira, impressões e atitudes sob a ótica do educador. E a Simone é uma grande educadora, o Weber vai fazer a leitura da biodata dela,
e aí nós vamos ter um conhecimento um pouco maior a respeito dessa solidez, tá certo? De educadora que a Simone tem. Simone, olha, muito obrigado, tá certo? De estar. Nem muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu agradeço pela oportunidade de eu estar com você outra vez, certo? E isso, para mim, você sabe que é de grande valia. Você é uma profissional muito séria, uma profissional muito competente, tá certo? Uma profissional que, como nós, lá no INEP, tá certo? Conseguimos construir, eu sei que você sempre constrói uma imagem muito positiva como educador em todos os lugares em que você passa, certo? Então, eu queria agradecer muito a sua presença. E antes de passar a palavra a você, oficialmente, o Heber vai fazer uma leiturazinha da sua biodata, tá certo? Que nós pegamos no seu lápis, certo? Isso, Muito obrigado, viu, Simone? isso mesmo. A professora Simone é licenciada em Letras, Português e Inglês pela Unesp. É mestre em Linguística pela Unicamp, com pesquisa fomentada pela CAPES. Doutorado em Linguística pela Unicamp, com pesquisa fomentada pela FAPESP. Realizou doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, Portugal, de 2006 a 2007, sob orientação do professor João Costa, doutor João Costa, e com financiamento da FAPESP também. Realizou pós-doutorado em Linguística pela Unesp, de 2013 a 2014, e na Universidade Autônoma de Barcelona, de 2022 e 2023, na Catalunha, Espanha. Atualmente enquadra-se como professor associado 4, docente do curso de Letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e como professor do programa de mestrado profissional em Letras, Prof. Letras, da Universidade Federal de Uberlândia. É membro do Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, GELNI, Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, GEL, e Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN, e da Associação Linguística e Filologia da América Latina, AUFAL. Professora Simone, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco, como já bem disse o professor João. Você tem aí seus 30 minutos para uma fala. Obrigado, Heber. Olha, nem tenho o que agradecer, João. Muito obrigada. Assim, a sua fala sempre muito gentil, muito cortês, muito educado. É um cavalheiro, né? Assim, muito obrigada. Fico muito feliz de poder conversar aqui, de ter esse momento, de poder falar um pouco mais da minha experiência. E assim, fiquei muito feliz também de conhecê-lo nesse trabalho que nós tivemos. Espero que tenhamos outros trabalhos por vir aí, né, em outros momentos, continuar essa parceria que foi muito boa, né? E agradeço também muito a fala da professora Lilian. Eu achei assim que tivemos uma aula agora, né? Foi muito bom assim a gente refletir sobre esses assuntos tão pertinentes ao nosso dia a dia, como educadores, como professores, né? E como repensar. A minha formação é na linguística, eu assim acabo me atrevendo um pouco a trabalhar um pouco com a parte da educação, que me interessa muito, materiais didáticos e tal. E quando a gente vê alguém tão experiente, né, a fala assim, e tão importante para o que a gente está lidando, eu fiz aqui minha aulinha, anotei muita coisa, muitas ideias para trabalhar com os meus alunos e achei muito bom. Só já dessa fala da professora Lilian, já estou muito feliz, muito agradecida de poder ter assistido. E pegando um gancho, antes, né, a minha proposta aqui é para falar sobre a minha experiência da minha vida, né, acadêmica, de pesquisa e de trabalhos na área de avaliação. Mas eu gostaria de pegar um gancho do que a professora Lilian e o professor João já apontou, nesse sentido de... Quando o professor, né, João, apontou lá em São Paulo, na Avenida Paulista, em que tem, né, o Hospital Santa Catarina, o Instituto Pasteur e a escola,
né? E a escola é pichada, e isso eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Por que que a escola é um local em que a gente que se permite isso? Não é que eu estou incentivando, né? Mas o porquê que lá é um local em que, como o professor colocou, que as fragilidades são expostas, né? E muitas vezes refletindo o porquê que essas fragilidades são expostas. Então, assim, para a gente criticar um pouco como que tem sido, acho que na nossa vivência de educador, o que os alunos passam, né? O que eles vivenciam, e normalmente está associado a essa forma de como eles são avaliados, de como eles são classificados em sala, né? Então, eu vejo, assim, estou fazendo um parênteses, né? A experiência da minha filha mesmo, quando pequena, que eu escolhi uma escola montessoriana, né? Que cada criança tem o seu tempo, a sua atividade no seu passo, mas que as crianças elas acabavam se comparando, né? Porque eram fichas, e ao longo do ano eles tinham que completar as X fichas. E cada uma tinha o seu tempo para a realização dessas fichas, e crianças no primeiro ano de alfabetização. E elas se comparavam. Eu estou na ficha 10, o meu amiguinho está na ficha 15, o fulaninho está na ficha 5. E o que acontecia? Eles se comparam e eles se classificam. Isso, assim, é muito violento, né? A gente vive numa sociedade competitiva, não é uma sociedade colaborativa. E desde muito pequenas, as crianças elas acabam fazendo esse tipo de... Não é a intenção, né? Não era a intenção da escola de jeito nenhum. Montessoriana, porque todas as crianças iam ter que fazer todas as fichas ao longo do ano, né? Não tinha essa cobrança, mesmo se elas não fizessem essas 50 fichas, digamos, elas iriam passar para o segundo ano, porque o processo, né, de alfabetização, os 3 anos, o ciclo, mas as crianças se colocavam nessa postura de comparação, de competição. Então, quando a gente pensa que as fragilidades podem ser desveladas na escola, é porque o que nós podemos fazer contra essas situações, né? Então, quando o professor ele aplica métodos avaliativos e que não percebe as diferenças, né, as individualidades das crianças, ou dos adolescentes, ou dos adultos, e aplica sempre o mesmo método, que alguns vão bem, outros não, né? E o que acontece? As crianças elas têm o seu tempo, né? As pessoas têm o seu tempo de aprendizagem, e acho que como a professora Lilian colocou, né, muito bem, o que eu sei, né, o aluno, para que serve esse método, né, a avaliação? O que o aluno sabe, o que eles não sabem, o que eles precisam saber, né? Então, a função da avaliação é de colaborar para essa visão do professor e achar estratégias para que os alunos consigam dar conta daquilo que eles precisam dar conta. E não uma função de classificar esse aluno, né? De punir esse aluno. Então, eu estava até essa semana conversando com os meus alunos, relembrando um pouco sobre a avaliação, né? E eu falei assim, gente, vocês hoje em dia ainda passam por situações em que o professor chega de repente e fala assim, hoje eu vou dar uma prova, vocês não estão se comportando bem, então eu vou dar uma prova para vocês. Eu passei por muito isso, né? E eles falaram, professora, isso ainda acontece hoje. Eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus do céu, né? Porque aí se tem outra postura. O que é a prova? O que a avaliação ali é para punir, né? E quando a professora a Lilian falou também se fazem provas, principalmente eu vejo muito, né? Tenho contato com os professores de exatas na universidade, e eles se gabam de falar que na minha turma de 60 alunos, só 10 passam.
E eu falo assim, meu Deus, aí eu vou tentar conversar, né? Mas assim, você acha que está adequado? Você acha que isso está certo? Ah, mas o aluno tem que fazer umas 3 vezes a matéria para ele aprender. E falam com propriedade, achando que eles estão, tá certo mesmo, é assim, sempre foi. Eu falo assim, mas será que... Ah, mas é porque eles não estudam. Né, assim, não sei, né? Não sei, outro mundo. Mas aí eu critico, eu falo assim, será que a sua abordagem não está sendo... Né? E aí, assim, tem que ter uma... 90%, né, da turma vai mal numa prova, não é a turma. Ou é a prova que não foi bem elaborada, né? Ou o que foi dado na prova não condiz com o que foi dado em sala de aula, né? Assim como vocês apontaram. Então, são questões que a gente tem que repensar e que ainda hoje acontecem, né? E acontecem desde a da escola fundamental 1, né, nível de alfabetização, até a universidade. Então, são questões que a gente ainda precisa discutir muito, ainda precisa se apropriar dessas avaliações, né, entender a função da avaliação, a função do professor. Eu trabalhei muito tempo na Federal de Uberlândia, e lá a gente tinha o colégio de aplicação da universidade, né? Que é ótimo, excelente, porque a gente tinha lá um lugar para os alunos irem assistir às aulas, aplicarem as suas regências e tal. E nesse ambiente a gente percebia que tinham casos, e era um colégio bom, assim, exigente, público, né? E colégio ensino fundamental, básico, né? Todo ensino médio. E tinham lá em final de ano, que, né, momento dos professores determinarem se o aluno vai passar ou se não vai, e aí naquelas reuniões que fiquei sabendo em que um determinado aluno ou alguns alunos sempre reprovaram. Reprovaram assim, mais de um ano, né? E os professores lá, uma postura muito julgadora desses alunos. E aí tinha uma professora que se levantou e falou assim, gente, aqui, assim, a avaliação que está sendo feita desse aluno, a escola está falhando com esse aluno. Não é o aluno que está falando, porque se a gente viu que ele não deu conta numa vez desse método, a gente tem que utilizar outros métodos de educação, né, educativos para dar conta daquele aluno, né? E uma vez eu fui falar isso em sala, e eu tinha um aluno que tinha altas habilidades. Ele falou, professora, eu me sinto contemplado com a sua fala. Eu sempre fui... tinha altas habilidades, para algumas matérias ele ia muito bem, e para outras ele ia muito mal. E por muito... Aí ele abandonou a escola, né? E só voltou há pouco tempo para fazer algumas disciplinas, alguma coisa. Nem sei o que é que exatamente ele faz. Não é no curso de letras. E aí ele falou assim, eu me sentia excluído, eu me sentia não... porque eu não dava conta do formato, né? E, então, assim, a gente tem que repensar. Então, quando a gente fala da função da avaliação, o porquê, para quê, né? E o que esse retorno dessa avaliação para os alunos e para a nossa prática como professor, né? O que é importante, acho que é repensar. Não, se eu dei uma prova, todo mundo foi mal, opa, alguma coisa eu tenho que repensar. Não posso aplicar de novo essa mesma prova, não posso, essa metodologia não está funcionando, né? E se fazer autocrítica, às vezes a gente não deu certo, não fez bem, né? O que a gente pode melhorar? E então, assim, eu queria fazer também esse gancho para repensar no que eu me propus a falar aqui hoje, de pensar na minha experiência como métodos de avaliação de larga escala, né? As provas.
Eu tive, desde 2003, foi meu primeiro momento que eu estava fazendo ainda mestrado na Unicamp, e eu tive a oportunidade de participar das bancas de correção do vestibular da Unicamp. E depois, a partir daí, eu gostei, tomei gosto e me interessei, e sempre que eu posso, eu gosto desse momento. Né? Eu já participei em todas as etapas, desde lá aplicar a prova para os candidatos, né? a fiscal de sala, para ver o que era. Já também participei como elaboradora da prova, já participei como corretora da prova, já participei como supervisora da correção. Então, assim, eu tenho uma visão global do que é esse processo avaliativo em larga escala, né? E uma coisa que me chamou, que me marcou, esse primeiro momento que eu tive contato com a avaliação. Eu ia fazer a correção, fiz a correção das provas discursivas, né? Mas na prova de redação. Os professores, né, quando a gente vai fazer a avaliação, os avaliadores, né, eles têm uma postura, claro que a gente tem que seguir a orientação da banca e tal, mas a gente tem eles normalmente têm uma postura muito, deixa eu escolher bem a palavra, superior àquele processo. Não posso até dizer um pouco arrogante, né? E o que nesse momento do vestibular da Unicamp, que eu tive que corrigir a prova, me quebrou? Porque a gente teve que fazer a prova. Os avaliadores tiveram que fazer a redação. Era no mesmo dia, os alunos estavam fazendo a prova, né, em outros ambientes, né, e a gente lá na Unicamp fazendo a prova. Então, a gente recebeu a prova, vocês vão ter as mesmas condições. É essa prova, você tem esse tempo e você vai realizar a prova. E foi um choque, porque a gente não esperava, né? A gente só tem aquela postura de corrigir. Mas quando você tem que elaborar, quando você tem que se colocar na posição do aluno, né, do candidato, né, naquele caso, que era para o vestibular da Unicamp, a gente revê muita coisa, porque a gente pensa, nossa, eu tenho que escrever um texto, eu tenho que escrever um texto coeso, eu tenho que trabalhar todas as questões que depois eu vou cobrar. Eu dou conta, eu como avaliadora, eu vou fazer um texto de nota 1000, né? Então, isso foi um choque para mim no primeiro momento. Foi assim, logo que eu entrei, eu tive que repensar muito, porque a gente tinha, né? Eu era corretora de cursinho, de redação, então vai lá e caneta, né? Vou fazer, vou corrigir, E quando a gente tem que se colocar? Então, é algo para repensar. E aí, a partir disso, nos momentos em que eu podia dizer alguma coisa, porque quando a gente é o avaliador simples, se recebe, então, a matriz de referência, os critérios que devem ser aplicados, e a gente simplesmente tem que aplicar esses critérios. Né? E muitas vezes a gente não concorda com os critérios. Né? E o discurso sempre foi concordando ou não concordando com os critérios para ter uma unificação no processo avaliativo, que eu concordo nesse sentido, né? Para que não dê margem à subjetividade, eu preciso ter uma padronização. Então, eu tenho que seguir tais critérios para poder ter uma garantia de que, desde o meu primeiro texto avaliado até o meu último texto avaliado, eu vou aplicar exatamente os mesmos critérios. Ou que eu, como avaliadora, vou aplicar tais critérios e o meu colega, como avaliador, vai aplicar exatamente os mesmos critérios. Né? Para a gente não dar margem para prejudicar ou favorecer nenhum candidato. E o que acontece? Esses critérios de correção, muitas vezes, estão muito engessados. Então, a gente pensando na avaliação, nessa avaliação de provas de larga escala, eles são muito engessados, eles já vêm prontos e a gente simplesmente tem que aplicar. E eu senti assim, nossa, de eliminar uma prova simplesmente porque o aluno, ao invés de fazer um pingo no i, ele fez uma estrelinha no i. E a gente fica chocado. Meu Deus, ele é uma vida que está deixando de concorrer, né?
porque simplesmente fez uma marcação que pode ser considerada como uma identificação da prova. Então, assim, são critérios que a gente entende que é importante ter, mas até que ponto esses critérios eles vão ser, vão realmente refletir o conhecimento, ou seja, eles vão avaliar, de fato, o conhecimento do aluno, ou o que muitas vezes, aí também, que eu percebi, que muitas vezes, para facilitar esse momento da correção, né? Da correção não, da avaliação, porque a gente não corrige nada, a gente só vai atribuir uma nota, a gente acabava assim, fica sendo muito mecânico esse processo e você não dá margem mais para a criatividade do aluno, né? Não dá margem mais para aquele, assim, fica... Aqueles alunos, a gente percebe, aqueles alunos que têm um acesso a cursinho ou uma prática muito maior do formato da prova, então eles estudam para o formato da prova, não estudam para o conhecimento necessário, digamos, né? E aí eles dão conta daquele formato, do que é pedido, e vão bem. E aqueles outros que muitas vezes demonstram conhecimento, assim, claro que tem vários itens que são pontuados, né? E claro que norma, então o aluno que vai ter uma boa produção na escrita, ele vai ser valorizado. Mas, assim, outros critérios acabam deixando muito a cargo daquele aluno que teve um contato bom com um cursinho ou uma prática muito boa no formato, ele se dá bem melhor do que aquele que não teve, né? E aí eu fico pensando, esse sistema ele não dá margem, né, para a gente conseguir avaliar diferentes habilidades do aluno, diferentes individualidades. Assim, a gente conhece que o Enem ele é conhecido como a maior prova, né, no mundo, porque ela é uma prova aplicada para milhões. Tem algumas provas na China, mas que é a mesma prova aplicada para milhões de pessoas, né? Então, assim, para um objetivo avaliativo para entrar no vestibular e tudo, né? E, assim, eu fico pensando, como que a gente dá conta, né? Eu, como avaliadora, eu não podia ter voz, né? Aí eu, como supervisora daqueles avaliadores, eu tinha que replicar, de certa forma, os critérios que já vinham da banca para aplicação dessa correção, dessa avaliação. E no papel de proponente dessa banca, né, que é a possibilidade que a gente tem de tentar repensar o que vai ser, o que vai ser avaliado, né, quais são os conteúdos interessantes. Eu acho que, assim, pensando nessas avaliações de larga escala, ela tem um papel muito importante na nossa vida acadêmica, né? Porque são instrumentos críticos que a gente tem, né? que a educação tem, de jogar para a população alguns temas sensíveis, alguns temas importantes de serem pensados e que vão ser mote de discussão, né? E que a gente depois pode usar essas provas, usar esses exercícios, esses temas, para o desencadeamento das nossas discussões em sala de aula. Isso é muito importante. E aí, assim, claro que as grandes avaliações, elas são direcionadores de percurso das escolas particulares, principalmente, né? Então, o que é esperado, o que vai ser dito, quais são os temas do vestibular, os temas... Então, fica muito... um direcionamento muito pautado naquilo ali. Olha, essa prova... Então, a gente está vendo, por exemplo, que teve uma mudança na prova do ENAD esse ano, né? A gente
percebeu que foi cobrado agora só, o EMAD vai ser realizado apenas para as licenciaturas, né? E o formato, então, foi modificado e vai, então, creio eu, que vai desencadear outras questões, né? Pelo formato que quando sair a prova, né, vai ser possível amanhã, né, a aplicação da prova do ENAD, aí vamos poder repensar a nossa prática de ensino a partir dessa prova. O que tem, né, de diferente nessa prova, o que está sendo visto de diferente, não só na matriz ali de aplicação dos quesitos avaliativos, mas nos temas, né, nos conteúdos que são mote para essa prova. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar esses processos de larga escala como mecanismos de direcionamento do ensino. Eu pensei também que, assim, infelizmente, nessas grandes aplicações, elas não dão margem. Já se tem, né, provas adaptadas e tal, mas a gente não pensa muito, ainda hoje, tem até, assim, os nossos alunos que precisam de adaptação de prova, né? Que precisam, os alunos que têm N situações que a gente até desconhece, por muitas vezes os alunos se não têm um laudo, ou eles têm vergonha, e eles não se prontificam, né, para nos informar dessas situações, e eles são avaliados, e muitas vezes não são adequadamente avaliados, né, no nosso dia a dia de professor. Então, assim, a gente tem que repensar e ter essa atenção para não chegar ao ponto de ser algo assim tão geral, como são essas avaliações, tão amplo, né? E não dá margem nenhuma subjetividade, que tem que aplicar os critérios né, à risca. E também a gente tem que repensar e aquele aluno específico que precisa de um apoio, que precisa de uma avaliação diferenciada, o que tem sido feito, né? Eu não posso dizer porque eu não sou da área, né, de educação e de avaliação para esse público em especial, mas também é um público interessante. E quando, assim, eu fiz o postdoc na Espanha, o objetivo era fazer uma tentativa de comparação, né, da metodologia espanhola e a metodologia brasileira no que diz respeito aos materiais didáticos, né? E é interessante a gente ver não só, claro que cada cultura, cada país vai ter o seu formato e até a forma de ingresso à universidade é diferente, né? Mas, assim, foi interessante para poder... sempre, né, essas comparações, a gente vai vendo os pontos fortes e os pontos fracos. E o que a gente percebeu muito, que às vezes pode ser um ganho ou não, mas é que lá as escolas, os professores têm muito mais autonomia para tanto utilizar material didático específico, não só o livro didático, né, mas, assim, eles têm como se fossem fundações, produzem esse material didático e eles têm uma lista são materiais mais aplicados, né? Então, assim, eu quero fazer um projeto sobre cálculo, vamos pensar lá, vamos construir pontes, né? Então, que é cálculos matemáticos lá, dos engenheiros e tal, mas isso dá para ser feito desde o ensino fundamental, porque eles já têm todo o material, já tem toda uma metodologia, todo um processo que eles já aplicam, eles já trazem pronto para o professor. E a gente aqui não tem, né? A gente tem que... O professor tem que ficar a cargo de pensar atividades, de ir atrás desse material. Muitas vezes não tem acesso a esse material, porque implica em dinheiro, né? Financiamento. Assim, precisa comprar, né, uma ponte ali de palitos, tem que comprar o palito. E aí, né? Então, assim, toda essa abordagem didática tem algumas diferenças, e a gente percebe que, então,
no quesito aqui da nossa discussão, da avaliação, é um outro tipo de olhar avaliativo. É um olhar mais processual mesmo. Né? O que o aluno, da onde ele partiu e aonde ele chegou. Não exatamente que ele pode ter avançado mais agora e menos depois, mas da onde ele partiu e aonde ele chegou. E que cada um tem o seu caminho, o seu tempo. E que aqui não, aqui muitas vezes a gente percebe que a avaliação, ela né, nesse sentido, é uma avaliação, soma com a outra avaliação, soma mais outra e fazemos uma média aritmética ali, simplesmente como se fosse o resultado final daquele processo. E não é, né? Então, porque se um aluno vai bem num conteúdo e não vai bem no outro conteúdo, o que implica? Implica... E aí, lá, eles tinham outros mecanismos para dar conta, né, desse processo. As avaliações eram... mesmo os maiores, assim, eles não percebiam que eles estavam sendo avaliados, né? Então, é mais tranquilo o processo. E não tem... O que eu percebi, na minha visão como estrangeira lá, é que eles não têm essa cobrança tão grande desde o primeiro ano do Fundamental 1, que é a intenção de passar no vestibular, né? Então, eles têm uma formação do cidadão, digamos. A formação é outra. O objetivo final não é fazer a faculdade, passar no vestibular, é formar, né? Claro que tem, né, a intenção, aí eles já têm também, os processos são diferentes, eles vão fazendo disciplinas lá, que seria o nosso ensino médio, já direcionadas para as áreas deles, que não é o que acontece com a gente, né? Mas é o olhar que, da minha chance, né, que eu tive um período pequeno, né, um ano de pós-doutorado, dessa observação, né? E acho que, assim, a gente tem, ao passo que eu tive esse acesso em todas as frentes de trabalho na avaliação, eu creio que ainda tem... Eu acho que, assim, eu estou esperando muito dessa prova do ENAD, como seja uma prova diferente, né? Uma prova que vai trazer alguma coisa, um mote diferente porque é mais voltada para o licenciando, nesse caso, né? E que vai ter uma reverberação diferente para o ensino das licenciaturas. E eu espero, né, que a gente consiga mais, assim, fazer esse trânsito de pegar os resultados dessas provas, pegar essas provas e voltar para isso em sala de aula, né? E que fica muito à margem, assim, ao cargo do professor. Eu acho que tinha que ser algo mais recorrente, né? Tinha que ser algo assim, olha, toda prova, grande prova, precisa ter esse retorno. O aluno precisa olhar para o próprio resultado, para ele repensar, olha, realmente eu não estudei, realmente eu não dei conta, realmente eu preciso... É a função da avaliação, é a função de rever. Tanto o professor rever sua prática, quanto o aluno de poder rever a sua prática, o aluno como participante, né? Não como aquele que recebe, o depositário, né? Ele recebe ali o seu conteúdo, mas ele tem a sua função de conseguir, né? De agregar esses conhecimentos todos que são disponibilizados. Eu acho que é isso. Não sei se tá... Nem sei quanto tempo que eu falei. Mas falou o suficiente, falou bem, Simone. Muito obrigado, tá certo? Olha, gostei muito das suas reflexões, principalmente em primeiro lugar, a sua reflexão
tá certo? Da sua prática, né, aqui no Brasil mesmo, como inserida nesses processos de avaliação, né, que você teve. Interessantíssima essa experiência pela qual você passou na Unicamp, que de repente a banca precisou, tá certo, redigir, não é, a proposta, não é, do vestibular, e aí a gente percebe, nós temos essa percepção, né, quando nos submetemos, né, a esse processo, do quão adequado está aquilo que foi preparado, tá certo, para ser proposto para o aluno, não é? Eu lembro que houve uma vez numa instituição que eu participei do vestibular e da correção da redação, né? Inclusive eu era um dos supervisores que tinham ali, e que nós pudemos, e era assim, as suas, como que era? As oportunidades estão nas suas mãos. Era uma coisa mais ou menos assim, a proposta do tema da redação. Mas era para partir assim, das possibilidades, né, das opções, etc., e depois como a pessoa poderia viabilizar isso, né? E teve um aluno, e nós ficamos sabendo disso porque tinha uma professora lá, que ela era muito histriônica, tá certo? E era uma italianona que falava, às vezes até atrapalhava a correção do vestibular, de tanto que ela falava. E aí um aluno não topicalizou a partir dessas oportunidades, mas ele topicalizou a partir das mãos. E ele começou a falar da mão e da constituição da mão, inclusive na evolução do próprio ser humano, tá certo? A liberação do polegar, tá certo? Que trouxe para a mão uma outra função diferente, que possibilitou entrar dentro de um estágio, tá certo? Mais de homo faber, não é? Por meio da liberação do polegar, e que teve. E eu não sei onde que ele leu aquilo, mas uma redação muito, muito interessante, tá certo? E que trazia, assim, um momento de reflexão desse aluno muito interessante, e trazia esse tipo de conhecimento que, às vezes, o aluno busca fora daquilo que está previsto dentro do processo, né? Que eu acho que é interessante que você traz essa experiência da Espanha, né? Que é assim, eu vou oferecer para você um material para que você possa utilizar este material na construção da sua aprendizagem. E como é que você pode usar este material, ou como você pode, a partir deste material, trazer outras soluções diferentes para se construir isto que está sendo proposto. E que muitas vezes o que acontece conosco é que nós não fazemos isso, porque a gente tem mais ou menos um formato engessado que você diz, isto tem de ser realizado desta forma. Então, quer dizer, se as oportunidades estão nas suas mãos, tá certo? Então você tem de topicalizar nas oportunidades e depois demonstrar como é que a pessoa pode viabilizar, não é, essas oportunidades na sua vida. Mas quando você parte, topicaliza das mãos, tá certo? Como sendo um instrumento de evolução do homem que criou para ele as oportunidades, tá certo? Aí isso causa um estranhamento, porque de repente não topicalizou como todo mundo estava topicalizando, né? E é engraçado como a gente tem dificuldade de trabalhar, não é, com esses estranhamentos, como a gente diz assim, aqueles que saem da caixinha, né? Aqueles que saem da curva e tangenciam, né? E procuram um outro percurso diferente, e nós temos dificuldades para fazermos isso. Eu tenho lido, viu, Simone,
muitos trabalhos que têm feito reflexões a respeito da prova de redação do Enem, né? E é engraçado como tem uma padronização, como se procura hoje uma padronização dentro das escolas do ensino médio, né? Como eles procuram uma padronização para poder atender a determinadas expectativas, né? Que às vezes nem são as expectativas, na verdade, da orientação, da correção da prova do Enem, mas como eles criam as expectativas projetando, né, essas expectativas. Então, algumas coisas assim, você precisa fazer uma redação 4x4. O que é redação 4x4? São assim, 4 parágrafos com 4 períodos em cada parágrafo, tá certo? Então eles estabelecem essa padronização assim, tá certo? Então são 4 parágrafos com 4. Então é assim, você no primeiro parágrafo pega o tema e problematiza, tá certo? E vê no primeiro parágrafo o que você tem vamos chamar assim, de positivo e de negativo, tá certo? Aí você apresenta um primeiro parágrafo de desenvolvimento com aquilo que é positivo, no segundo, aquilo que é negativo, e na conclusão você, então, faz uma proposta de intervenção para a superação daquilo que é negativo, tá certo? E aí você pode citar, então, aí tem algumas instituições, não são nem instituições, são organizações que têm alguns professores que oferecem esse serviço de orientação para de preparação para o aluno fazer o Enem, né? E que eles levam, inclusive, eles não só têm um rol já de temas possíveis, tá certo? E que vai desde assim a chupeta que eu tinha quando eu era bebezinho, tá certo? Até assim o problema que eu tenho quando eu vou me divorciar da minha esposa, sabe? Eles têm tudo assim, tá certo? Esse rol imenso de coisa. E é interessante que eles têm um rol também, Simone, de frases de efeitos, principalmente de psicólogos, sociólogos, filósofos, etc., tá certo? Que é assim, se o assunto for tal, seria interessante se você citasse Kant, se você citasse Nietzsche, e tá certo? E a frase que você deve citar de Kant é essa, a frase que você deve citar de Nietzsche é essa, do Cortella, essa frase também pega muito bem para você introduzir esse assunto, tá certo? Do Karnal, esta daqui para você concluir o assunto, tá certo? E eles dão todas essas dicas. Então, quando você vê essas redações, nota 1000, tá certo? Que aí vem com essas citações de filósofos, sociólogos e etc., tá certo? Que você vê, e você conhece esse bastidor, tá certo? Então, aquilo é um reflexo falso de um certo conhecimento que o aluno está demonstrando naquele momento. Tá certo? Ele nunca leu Kant na vida, ele nunca leu Nietzsche na vida, ele nunca leu o Cortella na vida, ele nunca leu o Karnal na vida, ele nunca leu, tá certo? Nenhum desses filósofos, sociólogos e pensadores, etc. Mas ele coloca ali, por quê? Porque ele teve esse tipo de preparação, tá certo? E eles têm uma apostila com as citações, assim, tá certo? É como se fosse um florilégio, assim, tá certo? João, eles Oi. fazem, porque assim, nesse processo, eles é aberto para qualquer profissional, qualquer professor, né? Pode fazer o curso para fazer a correção, né? E aí muita gente faz com a intenção não de corrigir, de avaliar, né, a prova, de participar da prova, mas sim dos cursinhos. E uma vez que entende o que vai ser avaliado, se passa para os cursinhos esse formato. Sim.
E essa é a minha crítica. Eu acabei já há algum tempo, eu não me interesso mais pela correção, pela avaliação do Enem, nem como corretora, nem como supervisora, talvez como elaboradora em algum momento, mas assim, eu acho muito desanimador esse engensamento que acaba sendo, porque a gente acaba, né, o avaliador lá, ele tem que aplicar uns critérios como esse aí. Às vezes o assunto nem necessariamente tem a ver com a citação que foi colocada, citou Kant, mas está lá e ele vai ser pontuado porque ele citou, porque pelos critérios, citando, né, fazendo referência, ele vai ganhar ponto. E aquele outro que não citou, mas se apropriou bem do conteúdo, fez uma boa discussão, mas não citou, não fez esse formatinho, não vai tirar nota. Isso. É muito duro a gente perceber que essas grandes avaliações, esses processos avaliativos, eles são muito engessados, estão ficando cada vez mais engessados, e a gente percebe que, nitidamente, aquele que tiver contato com o formato vai se dar bem. Uhum. Aquele que não tiver contato com o formato vai se dar mal. Até eu estava falando isso com os meus alunos esses dias, experiência pessoal, tá? Eu, quando era adolescente, estudei espanhol, porque sempre gostei de família espanhola e tal. E aí, adolescente, tinha feito 3 anos de espanhol, vou prestar aquela prova do Instituto Cervantes, né? Fui lá achando que sabia falar um pouco, né? Sabia escrever. Era a básica da básica. Aí me falaram, não, mas é bom você fazer um cursinho. Eu falei, mas como assim vou fazer cursinho? Acabei de sair, já fiz 3 anos de curso, né? De espanhol. Não, mas é um cursinho para prestar a prova. Eu falei, ai, que absurdo. Que palhaçada. Como assim, cursinho para prestar a prova? Fui e fiz a prova. Tomei pau. Tomei pau porque eu não sabia o formato da prova. Então, no momento lá da prova, e é diferente. Ele não sei explicar. O pessoal da Línguas Estrangeiras que vão saber dizer. Na hora que eles estavam lá no listening, que eu tinha que anotar, eu estava esperando terminar todo o listening para ir lá e, né, marcar as minhas opções. E não, eu não tinha que fazer isso. Eu tinha que, ao passo que eu estou ouvindo, já ir buscando as alternativas, porque era o treino. E eu não tinha tempo hábil para, da próxima, que já ia começar outro listening, ouvir e já anotar. Então, o que acontecia? Eu me perdi. Porque eu não sabia o formato da prova. Não porque eu não entendesse o espanhol. Eu entendia, eu sabia, mas não me dava tempo hábil para eu poder ir lá e anotar. Ou então era aquela que para a gente, né, é peguinha, né, aquela avaliação que ela vai contra você. Ela não é o que a gente vê, por exemplo, em concurso, né? O concurso ele não está pensando em avaliar o conhecimento do candidato. A intenção é eliminar o máximo de candidatos para poder classificar. Então, aquele que está em primeiro lugar, a classificação nem sempre, às vezes não, condiz com o nível de conhecimento da pessoa. É aquela pessoa que tem memória fotográfica, que vai pegar as minúcias das exceções, né? Que lembra disso, né? Então tem uma memória de elefante, e aí ele vai se dar bem. Não é pelo conhecimento, mas pelo aquilo o que vai distinguir dos demais, né? E que normalmente não condiz com o objetivo que tem de verdade aquela avaliação, né? Como essa daí do espanhol. Quer dizer, não é saber espanhol, é saber fazer a prova para ser aceito, né, naquela. Então, quer dizer, se eu tenho conhecimento da prova, é isso daí que estava, que eu vi, tá certo? Fazer redação 4x4. Eu falei, isso daí parece até tática, tá certo? De escalação de jogo de futebol, tá certo? Como é que vai se fazer o jogo, tá certo? Você tem de montar um jogo 4x4. São 4 parágrafos, em cada parágrafo, 4 períodos.
tá certo? E tem de contar. E é interessante isso, né? Porque você veja que padroniza de uma determinada forma, que aí a pessoa que corresponde, não é, a essa padronização, ela tem uma boa avaliação, mas não significa que ela tenha uma boa fluência de escrita, tá certo? Porque ela seguiu o padrão. Não, quer dizer, se você der uma outra situação diferente para ela produzir um texto, talvez ela não tenha o mesmo desempenho, não é? Porque ela segue aquele padrão e não uma competência escritora desenvolvida, né? Legal, que você possa, então, inseri-la em situações diferentes, né? Para quê? E vem bem, viu, Lídia, numa situação essa, que eu acho que a Simone trouxe para a gente e que é muito importante essa reflexão, tá certo? E ela é muito, é, muito presente, não é? No que nós vemos, principalmente nessas avaliações de larga escala, que é a questão assim, desse desenvolvimento, tá certo? Quer dizer, é um processo assim de alfabetização, tá certo? Na forma mais que a gente possa considerar, né? É assim, essa é uma espécie assim de uma alfabetização de produção de texto, tá certo? E não um processo de letramento, de desenvolvimento da competência, tá certo? Textual do aluno. Então, parece que a gente está cada vez mais entrando nesse enrijecimento mesmo, né, nessa formação. E é interessante porque essas escolas que têm, porque antigamente era assim, tal escola conseguiu aprovar tantos alunos no vestibular da USP, no vestibular da Unicamp, no vestibular da Unesp. Hoje não. Hoje é esse tantos alunos conseguiram nota 1000 na redação do Enem. É essa a publicidade que se tem hoje, né? Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eles têm essa preocupação de formar o aluno para fazer esse tipo de redação, e essa redaçãozinha bem feitinha, né, bem quadradinha, bem acertadinha, tá certo? Com todas as arestas, tá certo? Bem para que eles possam, então, corresponder a uma determinada expectativa, né? E que vem a expectativa aí desse que corrige e que ele, se tiver a citação, ele tem uma nota X, se não tiver a citação, ele não tem aquela nota X. Então, e é interessante que vem esse modelo, não é, para nós, e que isto daí desvirtua todo um processo de avaliação, né? E o que nós tentamos fazer com esses nossos livros, tá certo, é trazer essas avaliações, né, para dentro da sala de aula, como sendo um momento de reflexão dessas próprias avaliações. Quer dizer, qual é o sentido dessas avaliações, né, na contribuição efetiva do processo de aprendizagem do aluno? Será que quando eu ensino meu aluno a fazer uma redação 4x4, né, que contribuição eu estou dando para esse aluno em relação ao desenvolvimento da sua competência escritora? Né? Então, é isso daí que a gente quer. Então, trabalha-se muito mais a habilidade e não o desenvolvimento de uma competência, né? Então, é isso daí eu acho que é alguma coisa que nós precisamos trazer à baila e discutirmos. E é o que a Simone fez agora, tá certo? De uma maneira brilhante para a gente, tá certo? Trazer quer dizer, aflorar essa problematização, né? Que foi o que ela fez. Ela aflorou essas problematizações para que a gente possa refletir. E de uma maneira, o Simone, tá certo? Muito adequada, você fez isso, porque você aflorou as problematizações, mas você não procurou trazer
as soluções dessas problematizações como se fosse, assim, um receituário do que fazer, tá certo? Porque eu acho que é um processo que cada um deve encontrar um caminho próprio, né? E tende... o que foi o que o Darcy, já que você falou do ENAD, foi o que o Darcy Ribeiro fez quando lá na década de 1990 fez a proposta, não é, do Provão, né, que depois se transformou no ENAD, mas que nós tínhamos o Provão e que o Provão não era para fazer esse tipo de avaliação, inclusive institucional, porque hoje o ENAD faz uma avaliação institucional, né? Quer dizer, o aluno faz o ENAD, e dependendo da nota que ele tira, essa nota reflete na avaliação que a instituição tem e que o curso tem. E não era, porque a proposta do Darcy Ribeiro é que todos os cursos eles tivessem uma contextualização adequada à região em que eles estavam inseridos, né? Como assim, um curso de medicina na região norte seria um curso de medicina que deveria formar o pesquisador, né, de medicina próprio para as doenças tropicais daquela região. E aí nós teríamos, tá certo, todo esse desenvolvimento, não é, de ações e de medicamentos e de tudo mais próprio para aquilo. Mas para ele ter esse tipo de... Nós precisaríamos saber, será que está dando conta isso ou não está? Então, a gente precisa fazer uma avaliação ao final do curso para saber como é que esses cursos estão se desenvolvendo, para eles não ficarem tão desgarrados, né? De uma forma assim. Mas depois isso acabou se transformando no Provão, que avalia a instituição de ensino e aquela proposta dessa diversificação de formações para atender essas diferenças regionais do Brasil, isso caiu por terra, né? E isso daí, então, aí vai tudo para Brasília, porque, infelizmente, aqui neste país, não Brasil, mas sim Brasília, né? Então, primeiro pensa-se em Brasília, depois, a partir do que se produz em Brasília, é que se pensa o Brasil, né? Então, é uma coisa bastante diferente, quer dizer, de federativa mesmo, nossa república não tem nada, né? Então, o que a gente precisa pensar é muito mais o Brasil, né? E essas peculiaridades que ele tem, do que pensar propriamente numa centralização, né, como geralmente procura se fazer. Mas isso é outro assunto diferente para outra conversa, tá certo? Mas muito obrigado, Simone. Gostei muito da sua fala, tá certo? Trouxe assim para a gente momentos de reflexão muito importantes, principalmente essa ênfase, tá certo, nessa problematização educacional que nós temos e que se reflete tanto nos procedimentos de avaliação, tá certo? Muitíssimo obrigado, tá certo? Gostei muito. Foi muito essa sua presença, essa sua fala, foi muito agradável, tá certo? E tornou o nosso sábado, tá certo? Essa manhã do nosso sábado, tá certo? Muito mais muito mais feliz, tá certo? E muito mais, só para fazer um trocadilho, tá certo? Muito mais florida, tá certo, Floripe? Então, então, tá certo? Desculpa o trocadilho, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, professora Simone, professor João, sempre com as considerações a partir das falas muito adequadas. Eu queria, antes de encerrar aqui, ler 2 comentários do YouTube. Um para a professora Lília. A Natália Melatti disse o seguinte, professora. Bom dia, professora Lília. Bom dia. Professora Lília é sempre maravilhosa. Lembro muito da sua fala nas aulas quando vou elaborar avaliações. O que você está avaliando? Qual é o objetivo da avaliação? Bom. E também tem comentário aqui da participante Suzete Moura de Almeida, que disse que o momento maravilhoso, as colocações são valiosas para o nosso aprendizado, para as 2 professoras. Esses foram... E outros elogios no YouTube também.
as pessoas estão agradecidas pelas falas, né, de ambas as convidadas. Alguém aqui do Teams tem alguma pergunta para as professoras, algum comentário? Se não, a gente poderia tirar uma foto, né, João, para nós encerrarmos? Podemos tirar uma foto. Quem Daiane, Claudeci, puder Soraya, ligar as Davi. câmeras, né? Professor, a minha câmera está em preto. Está em preto. Eu ligo a câmera, não aparece nada. Está em preto. Eu não sei o que pode ser. Ei, Claudeci, você, hein, Claudeci? Ó, O Claudeci, viu, Simone? Ele é do interior do Maranhão, tá certo? Ele faz doutorado conosco, ele é do interior do Maranhão. Isso. Só mais um recadinho, pessoal. Os certificados a gente vai enviar em breve. Nós já temos a lista de presença que passou pelo YouTube, aqui tem a lista do Teams. As professoras também vão receber os seus certificados de participação. Davi, você pode, então, fazer a gentileza de tirar o print para nós? ô, Heber. Claudeci sumiu. Oi, Claudeci. Oi. Claudeci? Oi, Heber. Oi, quem está falando comigo? É o Claudeci. Diga. Dá para você perceber que a minha tela está em preto ou é só para Sim, Dá sim. Tá, estamos tá em vendo preto. aí, tá certo? Eu não sei o que é. Eu acho que hoje o Teams não quer a minha cara na tela. Eu acho que não. Acho que o time está de mal de você hoje. Hoje ele está recusando você. Porque eu fui a São Paulo e não fui fazer a visita na PUC, né? Pois é. Oi, Carlos. Que bom Carlos. te ver, Carlos. Que legal. Que bom. Muito bom te ver. Então pode tirar. Você não vai aparecer, Davi? E eu tô sem câmera. Tá bom. Davi, como assim? Minha câmera resolveu não funcionar hoje. A hora que você for para tirar, você fala para a gente sorrir, né? Então, 1, 2, 3, sorrindo. Feito o print. Muito agradecido. Aproveitar também, né, professor, para agradecer aos organizadores deste evento, né, a equipe que é isso que eu ia fez fazer. nada. É isso, a gente não fez nada sozinho. Deixo para você, então, os agradecimentos. Não, João. pode agradecer, Heber. Você que está como encabeçando aí, tá certo? Queria agradecer a você, Heber, ao Davi, tá certo? A Soraya, ao Adriano, tá certo? E a todos aqueles que, direto ou indiretamente, tá certo, possibilitaram hoje esse nosso encontro, tá certo? Tão agradável e tão proveitoso, tá certo? Exatamente. Muito obrigado a todos. Tá? Mais um encontro bastante feliz, né, que nós realizamos aqui pelo 3º ano, e realmente a gente não faz nada sozinho, né, e tem que sempre lembrar da equipe que nos ajuda muito. E queria especialmente agradecer ao Davi por essa parte técnica, que ele entende bem, né, e a gente não entende, então ele cuidou tudo direitinho. Nós temos nosso canal do YouTube agora. Então, temos o YouTube, temos Instagram. Temos Instagram, viu, professor Luiz? Nós agora imitamos o Era. Eles são muito chiques. Nós somos chiquérrimos. Eu não consigo fazer nada naquele Instagram, mas eu vejo lá que o Weber posta umas fotos lá, tá certo? É a única coisa que eu vejo. Mas a gente tem que estar nas redes, né? Porque as pessoas estão nas redes, então precisamos estar ali junto com todos. Mas então acho que finalizamos, né, professor? Finalizamos, agradecemos mais uma vez a professora Lília, a professora Simone. Muito obrigado, Luiz, tá certo? Pela sua companhia nesse sábado. Agradecemos a todos aqueles que estão no YouTube, tá certo? Aqueles que estão aqui, os organizadores, muito obrigado. Beijo a todos, tá certo? Até uma próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Lília e Simone, vocês vão receber o certificado, tá bom? Direitinho, tá legal? Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.